uma informação sobre a SBC, os nossos alunos, tem um calendário também sobre a história da sociedade, e um livrinho sobre as nossas... Vai até... Isso aqui são as nossas reuniões anuais que a gente faz em setembro, os cartazes, cada capital brasileira. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa nossa palestra de hoje. São os desafios da ciência e tecnologia no Brasil. Eu quero convidar o professor Irineu de Castro Moreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Bem-vindo, professor. Antes de apresentar o professor, eu queria dizer que nós temos programadas outras palestras interessantes também. Essa nossa palestra está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo Facebook para todo o estado do Rio de Janeiro. Na próxima terça-feira, no dia 2, nós vamos ter uma palestra sobre o panorama das energias renováveis no Brasil. Quem vai fazer essa palestra é o engenheiro Luiz Paulo Canedo,
que já fez uma palestra para nós aqui sobre energia solar e que foi realmente um grande sucesso. Na semana seguinte, no dia 9, nós vamos ter uma palestra sobre concessões ferroviárias. Quem vai falar é Isabel Cristina Junqueira de Andrade, presidente da ANFER. Né? A questão das ferrovias ficou muito em voga desde que nós tivemos aqui. Nós ficamos na mão da greve dos caminhoneiros, então é uma coisa que nós temos procurado discutir bastante. Né? E finalmente, no dia 23 de outubro, nós vamos ter uma palestra sobre carros elétricos, realidade atual, perspectivas futuras em nossa sociedade, que é também um assunto bastante interessante. Carros elétricos, nós sabemos que há muitos anos que a tecnologia de carros elétricos já está pronta, né, para ser deslanchada, e houve uma oposição muito forte, né? Mas agora a coisa está caminhando bem. Quero lembrar também a todos que este mês de outubro nós vamos comemorar os aniversariantes de outubro, não na segunda quinta-feira do mês, como é o nosso costume, mas a segunda quinta-feira do mês é na véspera do feriado, então, que é dia 12, né, que é feriado. A quinta-feira é dia 11, dia 12 é feriado. Então, por causa disso, esse mês nós vamos comemorar os aniversariantes do nosso piano bar no dia 18, na semana seguinte, no dia 18 de outubro, né? Estão todos convidados também para isso. Para fazer uma apresentação do nosso palestrante, o professor Eudeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é doutor em Física pela UFRJ, é professor do Instituto de Física do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da UFRJ, tem vários estágios, realizou estágios de pesquisa na França, na École Polytechnique e na Universidade de Paris 7, trabalha nas áreas de física teórica, sistemas não lineares, história da ciência, em particular história da ciência no Brasil, comunicação pública da ciência. Foi chefe do Departamento de Física Teórica do Instituto de Física da UFRJ, em 1987, editor científico da revista Ciência Hoje, que é uma ótima revista nesse campo, de 1988 a 1996, membro dos comitês editoriais de diversas revistas científicas e de divulgação, membro da equipe de transição governamental do governo federal em 2002, setor de ciência e tecnologia. Gente, eu vou pedir licença ao professor, por favor, né? Porque senão nós vamos passar a noite inteira aqui falando sobre os cargos ocupados pelo professor Eudeu de Castro Moreira. O Eudeu, nós estivemos conversando um pouco antes da palestra. Eu fui mostrar a ele as duas relíquias que nós temos aqui, que são as máquinas a vapor produzidas pelo James Watt, né, que é uma coisa fantástica e muito pouco conhecida. Nós estamos procurando divulgar um pouco mais. E ele estava me dizendo que ele está fazendo reuniões com os presidenciáveis da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, justamente para discutir políticas públicas para o Brasil que nós queremos. É uma coisa extremamente necessária. Já conversamos, eu também fui da UFRJ, eu fui colega na UFRJ, só que eu já fui expulso de lá, mas você ainda continua. Rapidamente você também, logo. Vai ser logo expulso de lá também. Né? Mas então é isso. Eu quero passar então a palavra para o Eudeu de Castro Moreira, tendo em vista, conversamos bastante sobre essa questão. Um país que não tem ciência e tecnologia é um país que não pode almejar ser um país importante, ser um país grande. Né? Eu fui durante 2 anos diretor-geral do Instituto Nacional de Tecnologia, que fica ali na Venezuela, e nessa época aprendi um pouco, eu que sou da área de biologia, mas aprendi um pouco sobre tecnologia, que realmente é de uma importância fundamental que o país, com esta dimensão e com essa riqueza
natural que nós temos, nós não podemos descurar da nossa ciência, da nossa tecnologia. Professor Ideu, uma palavra. Obrigado. Boa tarde. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Haroldo, pelo convite. Muito obrigado pela presença de vocês. Bem, e aí eu fiquei muito satisfeito de ver as máquinas aí. Já estou convencido que temos de fazer uma campanha para torná-las mais conhecidas. Eu acho que é uma riqueza muito grande. E dizia semana passada, há poucos dias atrás, também lá no INT, numa palestra lá com o Dr. Riso, que é o diretor do INT agora, que eles têm a ideia de como o INT vai fazer 100 anos em 2021, criar um museu de tecnologia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma história, né, de engenharia, de ciência, tem pelo menos 200, tem mais do que isso, né, mas pelo menos 200 anos de maneira mais sistemática. E o Rio de Janeiro foi palco de grandes obras, de grande concentração da engenharia brasileira, das técnicas, né, e da ciência. Portanto, eu acho que tem tudo a ver uma atividade desse tipo. E esse tipo de máquina que vocês preservam, eu queria registrar o meu elogio para vocês, porque preservar isso hoje no país em que, às vezes, o patrimônio histórico e científico é descurado, não é pouca coisa. Infelizmente, a gente está perdendo muito, mas tivemos recentemente uma perda gigantesca para a ciência brasileira e para a ciência mundial, que foi o incêndio do Museu Nacional, né, que nos afetou a todos nós de maneira muito trágica, né? Se perdeu muita coisa importante para a ciência, para a biologia, para a história, para a cultura brasileira. Então eu acho que essa preservação que vocês fazem aqui é muito importante. Eu queria deixar o registro e dizer que nós, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, eu vou falar um pouquinho sobre ela também, que talvez alguns de vocês não conheçam, está fazendo 70 anos esse ano. Nós temos também um empenho de preservação da história, da história da ciência brasileira, da tecnologia brasileira. A gente acha que é importante na construção, né, do futuro você entender aquilo que o país vive, né, e o que a gente já passou, né? Então eu acho que isso para nós é muito importante. Então eu queria agradecer, portanto, o convite de vocês e dizer que talvez o meu discurso, como eu vou pegar mais do lado da ciência, né, eu sou uma pessoa mais ligada à pesquisa básica, mais distanciada um pouco da tecnologia, das engenharias, mas eu acho que certamente os pontos de convergência são muitos. Eu pensei em colocar alguns desafios, né, tomando esse tema. Eu certamente vou centrar muito mais na ciência do que na tecnologia, pela minha própria embocadura, né, de trabalhar mais na área de ciência básica. E a SPPC, eu vou começar mencionando um pouquinho essa. Bem, isso aí eu vou tentar falar um pouco sobre alguns desses aspectos. E aí você, Haroldo, por favor, me controle, porque eu tenho o defeito de ser professor da UFRJ, que a gente tem aquelas aulas longas na escola politécnica, no estudo de física, então a gente fica empolgado e a gente não... Eu imagino que eu possa falar da ordem de 40 minutos e a gente faz uma discussão, é mais ou menos isso, a praxe de vocês? Pode ser assim? Tá bom. Tá, ok. Então eu vou tentar me controlar para manter esse tempo. Bem, eu pensei em mencionar alguns avanços importantes. É importante a gente reconhecer que o Brasil avançou em vários aspectos nas últimas décadas, no aspecto da ciência em particular, e também, obviamente, várias utilizações da inovações tecnológicas em vários campos. Falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, que é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento particularmente difícil para a ciência, para a tecnologia, para o país, no sentido mais amplo, a economia, né? E também alguns desafios que eu listei ali, vou comentar alguns deles que nós estamos nos empenhando. Inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de eleições, então para nós é um momento muito importante, né, para o povo brasileiro, para a gente redefinir rumos, né? Então eu acho que, e por isso nós tentamos, junto com a Academia Brasileira de Ciência e outras sociedades, conversar com os presidenciáveis. Estamos também fazendo uma campanha que eu vou mencionar para vocês, junto aos candidatos a deputados e senadores. A gente acha muito importante a gente ter representantes que tenham mais sensibilidade, mais visão, mais conhecimento sobre ciência, sobre tecnologia, sobre educação, né? Porque o Congresso Nacional, às vezes, ele tem que ser um reflexo mais realista do país, né? Do que tem sido nos últimos tempos. Então a gente também está fazendo uma campanha para poder influenciar. Obviamente nós somos uma entidade apartidária, né? Pela sua própria Constituição, mas isso não significa que a gente seja apolítico. A gente é político no sentido maior do termo. Discutir política pública para o país, fazer pressão nos governos, fazer pressão no legislativo, discutir com a sociedade como a gente pode se organizar mais para que a gente tenha um avanço do país que a gente tem capacidade de ter. Então, eu vou mencionar alguns desses aspectos e vou
E evidentemente o desafio maior que nós temos de fundo é construir um projeto de nação, né? Que o Brasil, né, aí tem um lado todo histórico, carregamos uma história complexa, mas é fundamental que o país planeje mais, e eu acho que isso é uma coisa muito cara, as engenharias, né? A gente não tem muita tradição política de fazer planos de cumpri-los, e frequentemente, né, eu tive há pouco tempo em viagens para o exterior, aí se você vai na China, se você vai na Coreia, se você vai a Israel, se você vai a algum desses países, você vê como é que o planejamento público é feito, independente de governos eventuais, mas que perduram décadas, né? Então você vê a Coreia de 1970, a Coreia do Sul, estava mais ou menos equivalente ao Brasil em vários aspectos, e em outros estava atrás do Brasil, a China também, né? Hoje estão muito à frente da gente, porque a gente vê que durante 5 décadas tiveram planejamento, tiveram política pública, tiveram investimento, tiveram lucidez de apostar na educação, apostar na ciência, apostar na tecnologia e traçar políticas públicas nessa direção e cumpri-las, né? Evidentemente, todo planejamento, a gente sabe, né, que todo planejamento tem correções de rumo, às vezes não funciona como você quer, mas é fundamental você planejar, e no Brasil é muito difícil isso, né? Vocês sabem, Haroldo teve uma experiência, inclusive, de governo, né? Eu também tive no Ministério uma época, e muito difícil. Às vezes você faz planejamento para 1, 2 anos e o diretor, às vezes, dentro do mesmo governo, muda tudo, né? E práticas que estavam construídas e que dariam resultado a médio e longo prazo são descontinuadas, e isso é um problema que a gente tem muito tanto na esfera pública quanto na esfera também institucional. Bem, eu vou, só para recordar um pouco, fazer um pouco da minha propaganda aqui. A SBPC é essa sociedade que estão fazendo esse ano 70 anos. Ela foi criada por cientistas paulistas, cariocas e brasileiros em 1948. Foi um momento que o governo de São Paulo estava tentando fechar instituições de pesquisa em São Paulo. Então os cientistas se reuniram. A Academia Brasileira de Ciências tem uma estrutura diferente, é mais restrita, né? Então a Academia Brasileira de Ciências existia naquela época no Rio de Janeiro, e um conjunto de cientistas brasileiros resolveram criar uma sociedade a favor da ciência. É uma sociedade aberta, então qualquer um pode ser sócio, desde que seja ligado ou tenha interesse na ciência, mas é uma sociedade aberta, mas congrega fundamentalmente estudantes, professores, profissionais, doutores de várias áreas. E nós temos hoje 142 sociedades científicas afiliadas. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Física, de Química, nasceram da SBPC. A SBPC era a entidade mais ampla, e a partir da década de 70, 60, 80, por aí, outras sociedades foram surgindo, foram se especializando, a comunidade científica brasileira foi crescendo, e a Sociedade Brasileira de Física, por exemplo, surgiu da SBPC em 1966. Hoje ela é independente, né? Eu sou também da Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Química surgiu em 1977, e elas saíram do mesmo tronco, né? Mas hoje nós temos, portanto, muitas sociedades afiliadas à SBPC. O número hoje são 142 sociedades da área de ciências de tecnológicas, de ciências humanas, ciências biológicas, quase todas as sociedades científicas brasileiras estão incorporadas dentro desse certo guarda-chuva da SBPC. Portanto, é uma sociedade que tem uma tradição de defesa da ciência brasileira, de batalhar pela... nós temos, eu vou mencionar depois, uma atuação constante junto ao Congresso Nacional, na questão das legislações, na questão do orçamento. Nós estamos sempre tendo uma interface com também o poder público. A SBPC tem assento em vários órgãos de governo, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, junto com a Academia Brasileira de Ciências. Nós temos assento no Conselho da FINEP, por exemplo. Então a gente sempre tenta representar a comunidade científica na medida do possível e das questões, a gente representar essa comunidade junto aos órgãos de governo na definição de políticas, etc. Portanto, a nossa criação foi no dia 8 de julho, e hoje existe o Dia Nacional da Ciência, o Dia Nacional do Pesquisador, que é dia 8 de julho, que foram aprovados por legislações anteriores, que são exatamente nesse dia da criação da SBPC, e a gente tenta comemorar isso a cada ano, né, para poder marcar essa data. Bem, aí, para vocês terem um exemplo do tipo de atividade que a gente fez, o Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, né, foi presidente da SBPC durante 4 anos, e foi lá na nossa sociedade que se gerou o projeto de lei que fundou a Universidade de Brasília, com o Darcy Ribeiro, com o Anísio Teixeira, que foram os motores daquele momento de uma universidade que tentava ser uma universidade moderna naquele momento. Depois
certamente no período da ditadura houve uma série de problemas, o projeto inicial foi descontinuado, né? Então isso foi uma iniciativa, mas uma importante iniciativa de valorização. Então a gente tem como lema ciência e educação. Esses são dois pontos centrais aos quais a sociedade vem brigando ao longo de todos esses anos. Aí, em 1977, houve um momento bastante marcante, né, que a nossa reunião ia ser em Fortaleza. Ela foi proibida porque havia uma contestação. As reuniões anuais convergiam muita gente, é uma reunião aberta, evidentemente, mas politicamente engajada, no sentido de questionar uma série de coisas. E nós tivemos muitos cientistas, inclusive da direção da sociedade, que foram caçados, foram aposentados compulsoriamente. Então a sociedade era uma sociedade bastante ativa. Em 77, a reunião foi proibida em Fortaleza e nós fizemos na PUC de São Paulo, né, com o Cardeal Armes, abriu a PUC de São Paulo. Então foi uma reunião memorável, né, também defendendo não só a ciência, a educação, as condições de vida das pessoas, mas também a democracia, que para a gente é um valor também importante na sociedade. Então esse foi um momento importante da SBPC. Também na década seguinte nós fizemos muita atividade, em particular aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, aqui está o relato da criação da FAPERJ, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Também foi um movimento que nós fizemos em conjunto, né, para poder estar lá na Constituição Brasileira, tem um capítulo inteiro de ciência e tecnologia. Então a SBPC se mobilizou muito com os engenheiros. Eu participei naquelas discussões lá. O movimento chamava Ciência e Tecnologia na Constituinte, e tivemos a Federação dos Engenheiros participando ativamente, os professores universitários, a SPC. Então conseguimos colocar um artigo na Constituição Brasileira e também depois a criação das fundações de amparo à pesquisa, como a do Rio de Janeiro. A SBPC batalhou por várias delas e hoje só tem um estado brasileiro que não tem uma fundação de amparo à pesquisa estadual, que é Roraima. Mas nós vamos criar no próximo ano, já estamos fazendo uma ação política nessa direção. Isso é só para recordar que essas ações das nossas sociedades, inclusive muitas vezes junto com a dos engenheiros, elas foram importantes, né? Porque às vezes a gente vive num momento de tanta dificuldade que a gente acha que é difícil você ter rumos. Mas eu acho que é importante recordar momentos que a gente viveu também muito difíceis. A década de 90 para a ciência brasileira foi muito difícil. Nós tivemos muita restrição de recursos, né? E também desconstrução. Quando entrou o Collor, por exemplo, houve um abalo nas universidades que foi significativo naquele momento e a gente deu a volta por cima, né? Aliás, aquela música famosa, né, Levanta, Sacode a Poeira, Dá a Volta por Cima, é do Vanzolini, né, o grande cientista brasileiro, membro da SBPC, né, que fez aquela belíssima música, né, de dar a volta por cima. Eu acho que hoje ela está muito apropriada, né? Nós temos que dar a volta por cima, né? E o Brasil, acho que várias vezes já fez isso e tem potencial de fazê-lo. Bem, aí só para recordar também um pouco a história, essa conexão da ciência com a tecnologia, isso aí foi um cartaz que eu montei lá com um colega que é caricaturista, em 2010. Nós fizemos o ano da ciência no Brasil. Ciência no Brasil, foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós havíamos criado alguns anos antes. Então eu pedi para ele colocar alguns cientistas, a caricatura de alguns cientistas importantes do Brasil. E aí tem vários deles que são engenheiros, né? Estava olhando hoje e falei, tem vários ali que eram engenheiros. Na realidade, até 1930, 40 no Brasil, os matemáticos, os físicos eram tudo engenheiro, né? Porque era a formação que as pessoas tinham. E os biólogos eram médicos, né? Ou farmacêuticos. A formação superior no Brasil, especializada em ciência, na década de 30, 35, criação da USP, e depois aqui com a Faculdade de Filosofia da UFRJ. Mas aí tem alguns ali, aqui está o Lobo Carneiro, né, que foi do INT muitos anos, né, um dos grandes criadores da COP, um grande engenheiro civil brasileiro, né? Pouca gente sabe que essas plataformas, né, submarinas que o Brasil consegue tirar petróleo, né, com profundidade do mar, a engenharia daquilo ali foi muito gestada nesses grupos lá, que o Lobo Carneiro era o principal coordenador desse processo. Então tem uma história de ligação da engenharia brasileira com a ciência muito, muito íntima. Eu acho que ao longo do tempo isso se afastou um pouco. Eu acho que seria muito importante a gente ter mais diálogo dos setores científicos, né? Porque a ciência brasileira às vezes é feita dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, mas tem um gap, né, de chegar na sociedade, chegar no setor produtivo, chegar nas políticas da gestão pública também, que é fundamental no mundo de hoje, você ter uma aproximação grande com a ciência.
Bem, a gente botou o País da Ciência para ironizar, né? Obviamente que a gente é chamado o País da Ciência, mas, do futebol, mas às vezes a gente se esquece que tem uma tradição também. Esse ano aqui nós estamos comemorando o José Leite Lopes, que foi um grande físico brasileiro, que está comemorando o centenário dele, e que atuou aqui muito no Rio de Janeiro, né? Foi professor, criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Com César Lattes, naquele momento, eram dois cientistas muito de renome, inclusive internacional, e eu estou recordando um pouco isso aí para conectar com o que a gente está vivendo. Né? Agora a gente está, a ciência brasileira, não vou estender muitos detalhes para vocês, mas só apontar rapidamente, telegraficamente. Agora a gente não fala mais telegraficamente, né? Twitterianamente, não é? E pouca gente sabe, né, que o telégrafo brasileiro é uma epopeia fantástica da engenharia brasileira. Né? Pouca gente sabe que quem puxou o telégrafo lá do Pará até o Rio Grande do Sul foi o Capanema, Guilherme Xuxa Capanema, que era professor da Politécnica, né, que fez a maior linha terrestre da América do Sul de telégrafo, entre 1852 e 1875. Ele era o diretor dos Correios e Telégrafos na época, durante anos, e foi um engenheiro que teve uma contribuição imensa para a telegrafia brasileira. Os ingleses controlavam a tecnologia do cabo submarino, e os brasileiros, e tinha essa disputa. Engraçado que eu estava vendo nos jornais da época, eu orientei uma tese de mestrado sobre a telegrafia no Brasil, lá no nosso curso de História da Ciência, da UFRJ, e é muito interessante porque havia duas linhas de telégrafo. Você podia mandar um telegrama do Rio para, que era a internet vitoriana, né, o telégrafo, né? Para Recife, você podia mandar por duas vias, né? Você mandava pelo telégrafo estatal, que era do Correio Telégrafo, ou mandava pela Western, né, que era o cabo. Então tinha uma disputa de público e privado impressionante durante o século XIX, porque os ingleses queriam que cobrasse mais caro. Aí tinha a coisa do estatal, do privado, o telégrafo deve ser privado, deve ser estatal, e tinha as duas linhas, né? Tinha a privada e tinha a estatal. Mas a história da construção do telégrafo no Brasil, expandiram depois, no século XX, com o Rondon, né, a ocupação do Mato Grosso, da Rondônia, tem muito a ver com puxar as linhas telegráficas, né, que era um trabalho de engenharia, um trabalho técnico muito significativo. Bem, mas eu estou voando na coisa da história, vou aportar para os momentos que a gente está vivendo. Isso aqui é mais ou menos um ponto que eu queria chamar a atenção, muito rapidamente, que a ciência brasileira cresceu muito nas últimas décadas. Aqui, por exemplo, vocês podem ver à esquerda ali é o mapa do Brasil, da CAPES, de 1998, 20 anos atrás. Tinha curso de pós-graduação espalhados pelo país, mas tinha vários estados que não tinham nenhum curso de pós-graduação. E a densidade, né, era muito concentrada no Sudeste. Agora já é o mapa de hoje, você já tem curso de pós-graduação espalhados em todo o país. Claro que houve um avanço significativo. Né? O número de instituições científicas no Brasil se espalhou, o número de universidades, institutos federais se espalharam pelo interior do Brasil. Isso foi um momento importante, embora tenha às vezes problemas de instalar novas instituições. Evidentemente, às vezes a infraestrutura deixa a desejar, mas foi um movimento importante, porque o Rio de Janeiro foi durante um século inteiro, né, um centro praticamente de todas as instituições de pesquisa de ciência do país. Estavam aqui, né? Museu Nacional, Jardim Botânico, depois veio o Fiocruz, né? Então, e o Brasil tinha uma concentração muito grande. Depois veio São Paulo como um polo de ciência muito forte, que até hoje é o maior polo de produção científica brasileira, mas o restante do país foi crescendo aos poucos, né, se instalando universidades, instituições de pesquisa de maior qualidade. Mas vocês vejam que hoje o Brasil já está formando da ordem de 20 mil doutores ano, que é um número que é a metade da América Latina. O Brasil hoje já tem, a pesquisa brasileira hoje já ultrapassou muito o México. Antes o Brasil disputava com o México e a Argentina. Hoje o Brasil pode somar os dois, que o Brasil tem ciência mais, em termos de produção científica, mais ampla do que o restante da América Latina todo, que é um ponto positivo. A questão é, quanto dessa ciência está, de fato, se traduzindo em inovação, em melhoria da qualidade de vida, na economia brasileira. Então esse é um grande gargalo que nós temos, que depende das universidades, mas não só delas. É um processo mais amplo, depende do governo, depende do setor privado, empresarial brasileiro, que tem que ter uma cultura de apostar também no investimento, no risco, como fazem na Europa ou nos Estados Unidos. Então nós temos uma tradição que não favorece muito esse uso da ciência e tecnologia de maneira intensa
nos vários setores econômicos. Nós temos certamente algumas áreas que o Brasil se destaca, aeronáutica é uma delas, né? Só para dar um exemplo, inclusive veio muito da engenharia do ITA, né? Você tem a Embraer como referência, que agora, nesse momento, inclusive, a gente está arriscando a perder muito da tecnologia ali desenvolvida. Nós temos o petróleo e gás, que aqui o Rio de Janeiro é fortíssimo, né? A Petrobras, né? Que é um exemplo de resultado que veio de muito geólogo, de muito engenheiro, de muito matemático, de muito físico, de muito técnico, durante décadas. Né? Quem se lembra não, mas a gente lê nos jornais, né? Na década de 40, 50, sequer uma parcela significativa sequer acreditava que você poderia explorar petróleo no Brasil. O Lobo Carneiro foi o secretário da campanha do Petróleo é Nosso, né? Que foi o embate ferrenho com visões da sociedade brasileira que achava que o Brasil não tinha desenvolvimento, não tinha petróleo, era só chamar Standard Oil e pronto. Então apostar na construção da Petrobras, e hoje você tem o pré-sal, outro exemplo. O pré-sal há 20 anos atrás, 25 anos atrás, essa palavra nem existia. Hoje a metade do petróleo brasileiro, mais da metade, vem dali. Porque esse não foi um gabinete em Brasília fechado que decidiu isso, né? Foi a universidade, são os técnicos da Petrobras, o trabalho dos engenheiros, dos geólogos, dos técnicos todos que acreditaram, que pesquisaram, que localizaram e que tiram do fundo do mar. Então, essa é uma conquista muito importante, que eu acho que a gente não deve perder de vista, mesmo com todas as dificuldades e o momento que a gente está vivendo. Bem, mas aí outros aspectos, a produção científica brasileira cresceu muito em termos de artigo científico. Então, você tem curvas que o Brasil hoje está em torno de 2,3% da produção mundial em termos de artigos científicos, mas a gente está em 13º lugar em produção. Nós estávamos em 27º, 30 anos atrás. Agora nós estamos em 13º, subimos muito. Mas certamente Coreia do Sul e outros países ali também é uma área muito competitiva internacionalmente, a gente está perdendo. Isso aqui é o valor do Brasil agora, 2 anos atrás. Possivelmente o Brasil vai cair por causa dessa crise que nós estamos vivendo, né? Mas isso é evidentemente um indicador. A publicação de artigos científicos, o impacto deles é um indicador. Não significa necessariamente que a ciência está produzindo, tem uma interação maior com a inovação tecnológica, etc, etc. E nesse aspecto o Brasil está muito atrás. O índice de inovação, eu vou mostrar depois, o Brasil em inovação, no índice global de inovação, ele está em 74º lugar. Então nós temos um descompasso. A nossa ciência cresceu, subiu, avançou significativamente, mas a nossa inovação, e isso está relacionado também com a enorme desindustrialização que o país está sofrendo, está lá embaixo. Então temos aí um problema nacional, né, que tem que estar todo mundo refletindo sobre ele. Por isso que a gente está tentando discutir políticas públicas com os candidatos, para poder apontar saídas. Ninguém tem uma saída só, né? Ninguém tem a resposta. Mas eu acho que a gente tem que criar um movimento no Brasil para perceber que ciência e tecnologia são fundamentais se a gente pensa em uma nação no mundo moderno. Senão nós vamos ficar para trás, né? E se a gente vai ali no Saara comprar os produtos, a grande parte das coisas que a gente compra lá por R$1,99 é made in China. Né? O que há 30 anos atrás não acontecia. Né? E por que eles fizeram isso? Fizeram isso porque tiveram políticas integradas, políticas continuadas, apostaram nisso, acreditaram, e houve uma coesão social para poder apostar nisso. E no Brasil a gente não conseguiu isso, porque nós temos uma sociedade muito dividida. Né? O Brasil tem algum desses. Bem, nós avançamos o número de pesquisadores, como eu mencionei, mas, bem, agora eu vou mencionar alguns desafios. Um deles é mais ou menos óbvio, né, que nós temos um problema educacional gigantesco no Brasil. Como a gente pega todos os indicadores do desempenho da escola pública no Brasil, dos nossos jovens, nós temos exemplos brilhantes, exceções brilhantes nas Olimpíadas, nas feiras de ciência, alguns colégios que têm um desempenho muito importante, muito significativo, mas no conjunto nós temos milhões de jovens brasileiros que têm uma educação muito precária, inclusive a educação científica. E no mundo de hoje, ou você tem uma educação científica básica, para você na sua formação ir para uma área técnica, ou ir para a universidade, ou ir para outra profissão que vai exigir um conhecimento de computação, ou o que seja, ou você fica para trás. E o Brasil está ficando para trás. Então esse é um indicador muito sério. Evidentemente tem muitas ideias de como fazer isso, mas
ainda não chegamos lá. Vocês vejam, aqui eu peguei esses dados que são de 2009, mas para 2015 repete fundamentalmente a mesma coisa. O Brasil está lá atrás, em 60º lugar, mais ou menos, em matemática e ciências, quando você compara com os países, com 70 países aí que a OCDE faz esse teste chamado PISA. É apenas um indicador, mas já dá uma indicação para nós, né, que estamos mal, né, na educação pública, em particular em ciências e matemática. Mas, curiosamente, e as pessoas às vezes não chamam a atenção disso, quando você pega a nota dos alunos de centros tecnológicos federais e de institutos e centros federais, ou colégios de aplicação das universidades, a média é maior do que é igual à média europeia. Por quê? Não é só por causa, as pessoas dizem, porque eles são selecionados. Claro que tem uma seleção, embora muitos deles já fazem sorteio de entrada. Mas quando você tem uma escola em tempo integral, que tem professores que estão lá bem pagos e não estão pingando de um lugar para outro, né, que você tem um ambiente de trabalho que é fundamental para o jovem, você tem laboratório, você tem formação técnica qualificada, né, você tem bons professores, o desempenho dos nossos jovens é o mesmo dos jovens do Japão, da Europa, da Alemanha. Né? Então, obviamente, a capacidade não discute etnia, né, e nem localização das pessoas, desde que você dê condições. Então, eu acho que às vezes a gente fica procurando, tem de copiar a Finlândia, né? Porque na Finlândia todos os professores de educação básica têm doutorado. Tem de copiar não sei o que, a Coreia, que tem, inclusive o professor da Coreia da educação básica ganha a mesma coisa que o professor universitário. Então os concursos para professor da escola básica na Coreia são tão disputados quanto da universidade. Não é? Isso faz uma diferença. Na Coreia todos estão engajados, toda a sociedade, família, tudo o que falta no Brasil. A gente não tem essa consciência social mais ampla, como tem o Japão, a Coreia e outros países. Mas mesmo aqueles que não têm tanta consciência como a Alemanha, ou França, que já tem outra tradição, mas a gente pode certamente melhorar muito o nosso desempenho. Veja, que se a gente conseguisse, né, fazer com que as nossas escolas de educação básica tivessem condições similares a dessas escolas, tá aí, não tem muito mistério. Agora, para isso precisa de governo, precisa de política pública. Né? As tentativas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro do projeto do Darcília, do CIEPS, né, que começou e tinha eventualmente falhas aqui, tinha, né? Mas era um projeto que botava as crianças com tempo integral, com condição, ou potencialmente isso. Né? Aí chegam os outros governos, continuam, volta para trás, cria outra coisa, bota outra placa. Né? Isso não funciona, quer dizer... Não tem interesse verdadeiro político apenas. Pois é, então essa consciência eu acho que a gente tem. Se os políticos não a têm, eu acho que a sociedade tem que fazer com que eles a tenham. E uma maneira é escolher aqueles que tenham mais sensibilidade para isso e pressionar, que outra coisa que a gente faz no Brasil, né? Nós temos lá uma assessoria no Congresso Nacional, que a gente tenta estar todo tempo lá, mas a gente fica muito isolado. O Congresso Nacional, frequentemente, os deputados sofrem pressões das suas bases de apoio, ou principalmente daqueles que financiaram suas campanhas, mas a sociedade não se faz presente de maneira intensa. Eu lembro agora, recentemente, com os Estados Unidos. O Trump, né, tentou reduzir o orçamento de ciência dos Estados Unidos para o ano que vem. Mandou um projeto de lei reduzindo o orçamento de ciência e tecnologia dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Os dois partidos, os dois, inclusive o dele, derrotaram ele. E aumentaram de 20 bilhões de dólares, que é bem mais do que o Brasil gasta em toda a ciência, e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do país. Eles aumentaram em 20 bilhões de dólares recursos para ciência e tecnologia. E o presidente fez o quê? Baixou a cabeça. E tem de liberar dinheiro. Mas lá o Congresso tem um gap educacional superior ao nosso Congresso. Pois é, então você tem essa história de como construir isso. Agora esse é um processo de construção social. Também não se resolve a gente só dizer, né? Então é um processo de conscientização. Eu acho que a gente precisa criar no Brasil uma cultura mais ampla, e aí a escola é um elemento fundamental. O que nos assusta muito, que nós temos discutido com o Conselho Nacional de Educação, tivemos uma discussão há 15 dias atrás lá em São Paulo com o Conselho Nacional de Educação, que está lá discutindo a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. É uma base para o ensino médio do país inteiro, e a parte de ciência está, a nosso ver, destroçada. Para vocês terem ideia, o documento tem 100 e tantas páginas. Eu botei lá, agora você faz no computador isso facilmente, você bota o documento inteiro e bota a palavra, uma coisa essencial na ciência e na engenharia, medir. As pessoas saberem medir. Medir, você começa aprendendo a medir uma mesa, medir coisas, medir temperatura, medir pressão,
Né? Hoje a ciência, o laboratório está medindo todo o tempo. Você criou máquinas para medir para você não ficar tendo de medir todo o tempo. Mas a medição é essencial para você desenhar um gráfico, ver como é que uma coisa varia com a outra, ver as mudanças climáticas, etc. A palavra medir não está lá. Aí você bota a palavra experimentação científica, que é uma coisa que tem que fazer na escola. Não é você ensinar que o ensino médio brasileiro está ruim, tá? Né? Às vezes, nós físicos, às vezes químicos, biólogos também, ensinamos nas nossas caixinhas. O cara tem que decorar não sei o que de física, etc, etc, o que também é um fracasso. Nós temos que fazer um ensino muito mais dinâmico. Mas você não pode abdicar que os nossos jovens têm alguma experiência de investigação científica, aquilo que vai os atrair para a ciência, que vai ter uma percepção do que é ciência, que vai poder ser engenheiro, poder ser físico, ou não, mas ele vai ser um fazendeiro, ou vai ser um empresário, ou vai ser um trabalhador, com sensibilidade, entender mais ou menos o que é ciência. Você tem de mostrar coisas, medir coisas, fazer hipóteses, provar, testar, errar, corrigir, ver evidência. Né? Então esse processo na escola é essencial. Se você não tem isso, a escola fracassa do ponto de vista da ciência. E lá essa linha de argumento que está no documento que está lá de ser discutido no CNE, ela não está colocada. Então nós estamos criticando de maneira muito veemente isso aí, porque pode comprometer ainda mais a educação científica dos nossos jovens, que já é precária. Então isso é um ponto que eu acho importante nesse aspecto da educação. Bem, então isso eu estava mencionando, né, tem vários problemas diante disso, a formação técnica, a reforma do ensino médio, né, nós temos que fazer um ensino muito mais interessante para os nossos jovens, mesmo porque aquele ensino baseado em quadro negro e decoreba devia acabar, né, porque isso aqui, né, é uma coisa impressionante, né, quem de nós aqui podia imaginar que 20 anos atrás, que agora você tem uma coisa no bolso que tem mais que toda a enciclopédia, tem mais que o recurso da Biblioteca Nacional inteira, que tem 15 milhões de livros. Você tem a enciclopédia britânica aqui, N vezes. Você pega aqui toda a informação. Você quer fazer, você vê um vídeo, você vê tudo. Então, o ensino tem que levar isso em conta. Não é claro que você vai reduzir. Não é que isso é uma fórmula mágica. Né? Isso aqui não vai ensinar as pessoas. Mas isso aqui pode ajudar muitas pessoas. E os jovens estão usando isso aqui o tempo todo. Então, por que não se apropriar disso, né, como um ensino, usar uma ferramenta importante? Porque isso aqui é uma ferramenta da ciência. O pessoal não sei, eu digo para o pessoal assim, isso aqui tem 200 mil patentes aqui. Isso aqui é trabalho do Faraday, do Maxwell, de centenas de cientistas, de engenheiros, de técnicos que produziram isso aqui. Isso aqui tem física quântica, né, no painel, tem os computadores, tem a computação, tem tudo, tem as equações de Maxwell. Outro dia eu tirei férias com minha filha, aí fui a Edimburgo. Aí, porque eu era fanático para Edimburgo, porque eu sou fanático pelo Maxwell, aí fui lá em Edimburgo, aí tem uma estátua do Maxwell em Edimburgo, na George Street. Está lá o Maxwell sentado, né? E as equações de Maxwell estão lá no piso, na rua. E eu passei lá e as pessoas estavam passando, centenas de milhares de turistas, jovens de todo mundo, tinha um festival, uma massa impressionante. Todo mundo tirava foto com o James, não sei das quantas, com a Rainha Mary, com todos os James e Georges, e não são poucos na Escócia. E ninguém tirava do Maxwell. Aí eu fui lá com a minha filha, falei, eu vou botar. Aí botei o celular no meio das equações de Maxwell, comecei a tirar foto lá do Maxwell, aí passaram alguns turistas e perguntaram, quem é ele? Eu falei, James Maxwell. Mas o que ele fez? Ele foi rei? Não foi rei. Mas o que ele fez? Eu falei, todos vocês aí estão com o celular no bolso. Então tinha alguns que estavam com eles na mão. Pois é, isso aí só funciona por causa dessas equações que estão aqui. Ó. O Wi-Fi de vocês é a transmissão eletromagnética que esse cara sintetizou essas equações. Aí as pessoas, alguns tiraram foto, ficaram animados, mas acho que preferiram a Rainha Mary dos escoceses. Mas em todo caso, eu acho que é importante a gente lembrar que essas modificações que a ciência trouxe, que afetam profundamente a vida das pessoas, as pessoas às vezes não se dão conta. As pessoas falam, não, mas você tem que mostrar para as pessoas que a ciência está na vida delas. Eu falei, pega no seu bolso. Quem ia pensar nessa possibilidade agora de você falar com o seu parente imediatamente do outro lado do mundo? É isso, as ondas que estão indo. Então tem um resultado impactante da ciência na vida das pessoas, mas a gente tem que lembrar isso. E a gente está comprando isso aqui, o Brasil. A gente está pagando altamente por isso aqui.
Agora, às vezes o metal daqui vem daqui. Muito do metal pode ter vindo daqui. Que constitui isso. Então, ou seja, nós não estamos produzindo. O Brasil tem uma balança que compra muitos produtos eletrônicos, bilhões e bilhões de dólares por ano, mas por dia não quer dizer que a gente está no mundo integrado, não quer dizer que a gente vai fazer tudo. A Coreia também importa, o Japão também importa, os Estados Unidos importa muito, mas nós devíamos ter um desenvolvimento tecnológico mais avançado, para a gente não apenas mandar minério e comprar um produto com valor agregado muito maior. Então esse é o desafio que nós temos. Bem, a educação faz parte dele. Agora eu vou mencionar rapidamente uma tragédia que nós estamos vivendo nos últimos 3, 4 anos, que foi o decréscimo muito grande de recursos para investimento em ciência e tecnologia. Isso aí olha ali em vermelho, isso aqui é investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações agora. O investimento para pesquisa, né, tirando o orçamento para pagamento pessoal. Mas vocês vejam que essa linha aqui cresceu, ela veio subir esse valor da inflação, estaria da ordem de 9 bilhões. Aqui em 2013 e depois começou a cair, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, está lá no Congresso Nacional, está aqui embaixo. Isso aqui está, a ideia é que isso aqui ficou congelado, que tem a emenda constitucional 95 que impede que você tenha mais aumento nisso aqui. Então, para a gente é catastrófico. Tem que buscar iniciativa privada para ajudar. Pois é, isso é uma questão. Mas eu acho ainda, como no mundo inteiro, que a ciência básica é financiada pelo Estado, fundamentalmente. A pesquisa e desenvolvimento, a empresa privada tem de entrar pesado. Mas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, o grande recurso para a ciência básica é mantido pelo governo, pelos seus departamentos, como o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele contrata, mas a pesquisa básica é fundamental. E o Estado tem uma responsabilidade nisso. E no Brasil está descurando disso. Agora, se o Estado também tira a responsabilidade, a iniciativa privada fala, se nem você está fazendo, por que eu vou fazer? Então tem de ter uma política integrada que faça com que tenha recurso público em quantidade suficiente. Obviamente tem de levar em conta crises econômicas, tudo isso, mas você não pode deixar essa peteca cair. E nós estamos aqui com os nossos jovens estão indo embora. Nós tivemos o nosso estudo de física, já alguns jovens brilhantes que já foram embora. Já tem um lá, especialista na área de computação quântica, que já está na China. Ele foi para a China, fez o doutorado lá, se formou lá, mas aí a China falou, olha, vem para cá, você é bom ter um laboratório para você. Aqui o laser está parado há 2, 3 anos, não tem uma peça para consertar. O que o jovem faz? Vai embora. Então isso está acontecendo já numa certa escala nas instituições de pesquisa brasileiras. Então nos preocupa que se isso continua por vários anos, por isso que nós estamos numa briga aqui com os candidatos presidenciais para discutir isso aqui. Esse quadro não pode continuar nessa razão. Vocês vejam que a gente está com 1/3 do que nós tínhamos anos atrás para investimento em ciência e tecnologia. 1/3. E o nosso número de doutores cresce 20 mil por ano. Nesse período, temos mais 100 mil doutores, jovens, né, que precisam de oportunidade para trabalhar no laboratório ou na empresa privada, que no Brasil acolhe muito pouca gente da área de ciência. Isso aqui, para vocês verem, esse é o orçamento do CNPq. Eu posso sair daqui um pouquinho? Afastar, senão eu vou tapar vocês aí. Isso aqui, é o orçamento. Vocês vejam, o orçamento do CNPq foi esse ano. Isso aqui é tudo briga que a gente fez para poder aumentar um pouco, para não cair porque o CNPq, que é a casa, digamos assim, do pesquisador, bolsa de pesquisa para mestrado, doutorado, iniciação científica, editais universais, etc., que é fundamental para a ciência básica brasileira. Então, esse valor aqui, em torno de 1,4 bilhões, é o valor mínimo para o CNPq respirar, manter o que está fazendo, né? Então, o ano passado se conseguiu chegar nesse valor. Esse ano o orçamento caiu para 1,2, e esse valor aqui, vocês vejam, isso aqui formação, capacitação e expansão do pessoal qualificado. Isso aqui é todo o recurso para a bolsa que o CNPq tem. E para editais de apoio a projetos de pesquisa. Olha quanto que ele caiu, 27% do ano passado para esse ano. Então isso aí significa que a partir de outubro o CNPq não consegue mais pagar as bolsas atuais. E o que a gente faz? Isso é 200, 300 milhões. Vocês vejam que a escala não é nem tão grande, se a gente olhar o orçamento do país como um todo. Então isso é uma questão que nos preocupa muito. Então
Então isso significou que o número de bolsas caiu, não vou entrar nos detalhes. Isso é a FINEP. A FINEP é fundamental para as engenharias, porque é a Agência de Inovação Federal. Né? Vocês veem, a FINEP recebe muito recursos chamados fundos setoriais, que vem de desconto de certos setores empresariais que tem um recurso que vai para os fundos setoriais. Na área de petróleo e gás, área elétrica, área aeronáutica, etc, etc. Vocês vejam que isso aqui em azul era o valor recolhido pelas empresas. E essa barra é o que foi usado. Vocês vejam que só nesse ano aqui é que foi usado, até um pouco mais, porque foi recuperado aqui. Nesses 2 anos teve o uso completo do recurso, 2009 e 2010. Depois foi caindo, e agora nós temos para o ano que vem, isso está no Congresso Nacional para ser votado, vai ser votado em novembro, que 4/5 do recurso da FINEP, que vem das recolha de dinheiro das empresas, vai estar na chamada reserva de contingência. O governo congela para poder fazer superávit primário, pagar juros de dívida, etc, etc. Então isso para nós, a gente não aceita isso. Porque a gente acha que isso é comprometer o futuro do país. Veja que aqui está a subvenção econômica para pequena e média empresa inovadora. O Brasil é um dos países do mundo, grandes, do BRICS, que menos apoia pequena e média empresa para desenvolvimento tecnológico. A subvenção econômica, que é esse recurso para as empresas, que é forte na Coreia, é forte em vários países, no Brasil é quase zero atualmente. Então você fica esperando também que o empresário, né, que já tem uma burocracia imensa, que é outro problema que nós temos, né, que atrapalha muito, vai criar, todo mundo sabe disso, que todo mundo que já criou uma empresa sabe a complicação. Para fechar uma empresa, complicação. Qualquer coisa é complicado. Bem, então nós estamos fazendo uma briga muito grande para ver, essa é uma das demandas que nós colocamos, inclusive, há um mês atrás. Teve uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que a SBPC tem assento, a Academia também tem assento, lá no Palácio Planalto, o presidente Temer. Então, quando abriu a palavra para nós, a primeira coisa que nós dissemos foi: presidente, nós não concordamos com esse contingenciamento de 1/3. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia para o ano que vem, global, incluindo todo o investimento na área de telecomunicações, pessoal, é de 15 bilhões. 5 bilhões estão congelados a priori. Que pega isso aqui. Então, a gente reclamou pesadamente em relação a isso, em relação ao CNPq do orçamento do ano que vem. Isso a gente está reclamando com o presidente atual, porque é ele que está definindo o orçamento do ano que vem. No ano que vem, com o outro presidente, nós vamos reclamar com o outro. Né? Evidentemente, a gente está querendo políticas públicas mais continuadas. Aqui a CAPES, né? A CAPES, que é responsável pela programação, é a do MEC. Esse ano conseguiu se estabilizar um pouquinho o recurso. Aumentou para o valor de 4 bilhões, que é o orçamento da CAPES anual. Então conseguimos, houve uma pressão no Congresso Nacional, na chamada LDO. Então o projeto do governo não reduziu o valor da CAPES, manteve no mesmo nível que estava. Mas vocês vejam que houve um decréscimo significativo nesses anos. De 2000, aqui tinha Ciência Sem Fronteiras, que é um projeto que tinha intenções legais, foi mal feito, gerou uma série de problemas e puxou muito recurso nesse momento. Mas você tinha um valor para a CAPES que era maior. Aqui, agora, esse ano, nós estamos nessa linha de 4 bilhões de reais para a CAPES, que é responsável por todos os programas de pós-graduação, fundamentalmente financiamento da pós-graduação brasileira, e também muitos programas para a educação básica. Tem uma CAPES também da educação básica. Das universidades públicas também segue uma curva parecida. Eu estou até vendo com os matemáticos que diabo de curva é essa, que faz assim e começa a cair. Esse deve ter uma expressão. O problema nosso não é nem tanto o que fez isso, é que isso aqui tem que começar a subir. Tem que ter uma componente aqui para a gente poder... Espero que seja. Porque se for descendo ali, a gente está... vocês vejam, para comparar internacionalmente, porque a gente fala isso no Brasil, a gente fala, não, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro relativamente, mas nós somos um país pobre, portanto é muito dinheiro, mas quando você compara internacionalmente com países dos BRICS e outros, a gente vê a diferença. Vocês vejam que isso aí é o resultado da revista Nature, fez uma pesquisa do crescimento do investimento em pesquisa e desenvolvimento em vários países. Vocês vejam, aqui é a proporção do PIB. Né? Alguns países estão chegando, a Coreia do Sul, em 4,5% do PIB. A Coreia do Sul cabe dentro do estado de... acho que do Rio de Janeiro, não sei, mas de Santa Catarina, Paraná, cabe.
Olha, 74 bilhões de dólares, o Brasil tem 20. E está caindo, estava em 1,2%, e a gente não sabe exatamente quanto está agora, porque tanta iniciativa, a Petrobras, que era uma grande investidora em pesquisa e desenvolvimento, né, nos últimos anos, deu uma pisada no freio pesada. As universidades também. Portanto, o recurso público diminuiu, com a crise econômica das empresas também, muitas empresas, inclusive, fecharam suas áreas de pesquisa. Né, as multinacionais grandes não têm interesse muito de fazer pesquisa aqui, mantêm isso nos seus países. Então, o recurso total para ciência e tecnologia no Brasil, para pesquisa e desenvolvimento, é dessa ordem. Vocês vejam que a China aqui, ó. A China estava, isso aqui é 2005, em 1970 a China estava menos que o Brasil, ou empatado com o Brasil em porcentagem para pesquisa e desenvolvimento. A Coreia também, essa curva da Coreia vem assim, ó. Se você for ver para trás, ela se encontra com a do Brasil aqui. Só que agora, como é que eles cresceram? Vocês vejam que a Alemanha, por exemplo, ou o Japão, a Alemanha está aqui, né? Está chegando em 3% esse ano para pesquisa e desenvolvimento. A Alemanha quantas vezes? 6 vezes o que o Brasil investe. E a Alemanha cabe dentro de Minas Gerais. Não é? O PIB, claro. É. Agora, a proporção também. A gente tem uma briga, um dos nossos planos que a gente está insistindo com os presidenciáveis. Semana passada tivemos um debate com o Ciro Gomes, e ele se comprometeu. Tivemos mais 2 candidatos que se comprometeram a ter um projeto de governo que chegue em 2% do PIB nos próximos anos. Tem que ter um plano para isso. E certamente envolver a iniciativa privada. Vocês vejam, a China, todos esses, eu já mencionei os Estados Unidos, a China também em 2013, por aí, 2015, a China percebeu que o crescimento não estava tão grande como vinha nos anos anteriores. O que a China fez? Aumentou o recurso para a ciência básica e criou um super ministério de ciência na China. Porque percebe que é um elemento essencial para você avançar, é a ciência e tecnologia. Aquilo que você dizia, né? A participação brasileira da iniciativa privada é muito pequena. O público está aqui e o privado está aqui. Então o Brasil é um dos países do mundo em que desses países mais avançados, digamos assim, ou do BRICS, que tem a menor proporção de investimento privado para ciência, tecnologia e desenvolvimento. Então os outros países, enquanto no Japão 3/4 vem da iniciativa privada, na Coreia também, no Brasil a proporção se inverte e é muito menor. Então esse é um desafio que nós temos de superar. É um desafio que é um desafio de nação. Né? Não vai dizer, você não pode dizer, o culpado é o empresário, o culpado é a universidade. É claro que é um processo mais complexo, mas certamente nós temos que criar uma cultura que é importante investir em ciência, tecnologia, em pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Vocês vejam que a formação também, eu mencionei aqui, daqueles 20 mil doutores que o Brasil forma por ano, a maior parte deles não vai para as áreas de engenharia e ciências exatas, para a área de administração, a área de ciências sociais, que são importantes, nenhuma dúvida. Só que é uma desproporção. Enquanto que na Coreia, na China, a metade dos caras que estão virando doutor é dessas áreas, são dessas áreas, ligadas às engenharias e às ciências chamadas ciências duras. Então tem uma... Por quê? Porque a construção da tecnologia, a apropriação do espaço, do território, depende muito dessas áreas. E elas, no Brasil, elas não são adequadamente valorizadas. Vocês vejam que aí eu mencionava os países inovadores. O Brasil, aqui estava em 69º, agora esse ano passou para 64º. Mas o Brasil está atrás do Chile, da Costa Rica, do México, do Panamá. Está empatado com a Colômbia e com o Uruguai em termos de inovação. E por que o Brasil está muito ruim nesse índice de inovação? Primeiro, porque não tem ambiente de negócio para as empresas de ciência e tecnologia. Depois tem uma burocracia excessiva. Depois tem investimento pequeno dos setores empresariais. Então, tudo isso se conjuga, o Brasil está lá atrás. E os países do mundo a abrir suas empresas olham para isso, levam em conta isso. Portanto, a gente tem aqui um desafio muito grande. Bem, um deles é esse da questão do aparato legal que nós temos, que é muito travado. Aqui eu botei essas duas fotos até para registrar, porque isso aqui é a discussão do novo marco legal, que foi agora, aqui está assinado aqui pelo ministro Kassab, recentemente pelo presidente Temer,
e o ministro Kassab estava anunciando o decreto de regulamentação do chamado marco legal, ele começou em 2008 lá na nossa sede da SPC em São Paulo. E nós convidamos na época o ministro da Ciência e Tecnologia, que era o Sérgio Rezende, e o presidente Lula quis ir também, foi lá na sede, e foi um debate sobre ciência e tecnologia, e nós apresentamos gargalos. E o principal era o aparato legal, a burocracia excessiva brasileira. E naquele momento se constituiu um grupo de trabalho que veio trabalhando durante 10 anos e convergiu para fazer uma mudança constitucional, que foi feita em 2015, que coloca como competência do Estado apoiar a tecnologia, pesquisa e inovação. Também facilitou muito a ponte entre o sistema produtivo e a universidade, que é um gargalo que nós temos. Diminuiu, em princípio, a burocracia para a ciência e tecnologia no Brasil. Em princípio. Por que eu digo em princípio? Porque está na Constituição, está na lei, está no decreto. Só que o cara que opera da Anvisa ou da Fundação de Amparo à Pesquisa ou da universidade, a gente ainda está usando as práticas antigas. Então você tem que preencher não sei quantos documentos, você não pode mudar aquela coisa que qualquer país do mundo você não consegue explicar, porque o dinheiro de pesquisa que você recebe é todo rubricado. Ah, só posso usar para bolsa, só posso usar para pesquisa. Eu custei, não é capital, aí eu não posso comprar um troço, porque é o mesmo dinheiro, mas um dinheiro é capital, o outro é custeio, o outro é para bolsa, o outro é para não sei o quê. Então você fica engessado. Você faz um projeto de pesquisa de 6 anos, às vezes você precisa de comprar coisa e não pode. Você tem que devolver o dinheiro, senão você é criminoso a priori. Então a lógica brasileira hoje, inclusive, é uma lógica muito perversa, porque coloca a gente, cientistas, trabalhadores, engenheiros, gestores, que estão operando o recurso público, a priori você é suspeito. Então você tem que seguir N regras e aí atrás, ou você importar isso, produtos para um laboratório no Brasil, é uma coisa. Qualquer país da Europa, o cara pega no telefone, agora tem telefone, ele pega o WhatsApp, manda uma mensagem, no outro dia, daí 2 dias, está lá o insumo para o laboratório dele funcionar. Aqui, é 2 anos para conseguir, você tem que fazer, preencher papel, voltar, chega lá, não volta, vai, não pode, não pode. Então é uma coisa absolutamente gritante. Eu estava dando um exemplo há dias atrás, que a gente vai comemorar o ano que vem, o centenário lá do eclipse de Sobral, que foi um momento importante da ciência mundial. Se observou a deflexão da luz das estrelas passando próximo do Sol durante um eclipse solar, foi observado no Ceará. Isso foi o que fez o Einstein ficar conhecido, porque o Einstein havia previsto esse desvio, isso foi confirmado, e o Einstein, que era um cara desconhecido, passou a ser o cientista mais conhecido do século XX, em 1919. E aí, eu olhando os detalhes que a gente está produzindo, até um vídeo sobre isso, um documentário, e aí olhando a burocracia da época, o diretor do Observatório Nacional, que era o presidente da Academia Brasileira de Ciências, que foi dirigir a expedição brasileira para Sobral, para poder receber, inclusive, a comissão britânica, levar lá os telescópios, etc. Tinha uma comissão brasileira, uma norte-americana e uma britânica. E aí a comissão brasileira recebeu o recurso, ele fez um projeto, um orçamento, deu um recurso, em princípio, o recurso foi aprovado. Só que o recurso não saía. E a comissão inglesa já tinha saído de navio para ir para o Ceará, e a brasileira não tinha que chegar antes para poder preparar o terreno, mandar capinar o terreno, receber as pessoas, e a comissão brasileira estava aqui no Rio. E o Maurício começou a ficar desesperado. Então ele foi lá no diretor da despesa pública que tinha de liberar o dinheiro. Falou, olha, está aprovado, eu tenho que ir para o Ceará, a minha equipe aqui, que eram 12 pessoas, está pronta para ir para o Ceará para fazer essa observação. Aí o cara, não é assim, doutor, isso demora, precisa de passar no coisa, tem o carimbo X, o carimbo Y, não, isso não, o nosso ritmo aqui é outro. Aí ele insistiu, e isso está nos jornais da época, ele falou assim, mas o eclipse, doutor? Aí o diretor virou para ele, adia-se o eclipse. Eu pensei, parece piada. Vocês confiram os jornais da época, eu tenho os jornais da época, a resposta foi, adia-se o eclipse. Quer dizer, isso eu acho que retrata a cara da burocracia brasileira diante da ciência. Agora nós estamos adiando o eclipse todo o tempo nos nossos laboratórios. Hoje aqui a burocracia brasileira diz hoje, os nossos pesquisadores, todo o tempo, adia a sua pesquisa. Mas está saiu um resultado outro na Nature que pode mudar, eu tive uma ideia aqui brilhante para poder fazer uma coisa da biotecnologia, os caras da Coreia vão fazer, os caras da Alemanha vão fazer, se der mais 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, eles vão fazer. E vão tirar uma patente.
Aí não pode. Aqui não, daqui a 2 anos chega o recurso, você vai, aí você vai tirar uma patente, né? Demora 10 anos. Ou seja, nós estamos perdendo essa batalha. Eu estou insistindo que esse é um desafio imenso, que a gente tem feito um esforço, mas esse marco legal foi importante, portanto existe uma regulamentação hoje, mas é insuficiente, porque a lei tem que pegar. Ela está lá na Constituição brasileira, está escrito, olha o absurdo, está escrito na Constituição brasileira que o recurso para ciência e tecnologia tem que ter flexibilidade, o uso dele. Imagina se na Constituição inglesa ou na Constituição americana vai ter um negócio desse. Os caras vão dizer, isso é ridículo. E do ponto de vista da lógica deles, é ridículo mesmo. A gente tem que botar na Constituição, mas nem botando na Constituição, isso se transforma, muda o quadro aqui, porque é todo um aparato legal que a gente constrói. Lembra para vocês que o Brasil hoje gasta com o poder judiciário da ordem de 1,6 do PIB. Nenhum país do mundo chega em 0,5. Nenhum país do mundo. Então, nós hoje gastamos mais com o poder judiciário no Brasil do que com todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se você for ver a Coreia, está em 4% para pesquisa e desenvolvimento e 0,3% para o judiciário. Eu não estou dizendo que as pessoas têm de... É uma discussão que a gente tem que fazer. Mas eu estou dizendo que existem distorções muito grandes que são evidentes. Quer dizer, isso são prioridades públicas que o país tem que ter. Como é desigual profundamente o fato de nós, professores universitários, ganharmos 10 vezes mais, ou 20 vezes mais que o professor da educação básica. Que é uma distorção. Que no Brasil tem, nos outros países não tem. Porque no Japão é o mesmo salário. Na Finlândia é o mesmo. Aqui é diferente. E não é que seja diferente, pode até ser diferente, mas não precisa ser 20 vezes. Dentro da mesma máquina, do mesmo trabalhador, um tipo de função. Quer dizer, eu formo alunos de graduação na UFRJ, aluno de engenharia, de física e de química. Aí o outro professor que vai formar as crianças aqui no ensino fundamental, por que eu tenho o privilégio de ganhar muito mais do que ele? Fazendo a mesma função de formação, a mesma função de educação. Então, tem uma distorção aí, que não se resolve assim, mas que a gente não pode esquecer que ela está aí presente. Bem, eu vou resumir rapidinho o que nós estamos fazendo em alguma dessas questões. Nós fizemos lá, junto ao Congresso Nacional, uma série de atividades, pressionando o ano passado, essa questão do orçamento, melhorar o orçamento para 2017, para 2018. Então, cada ano, a gente vai lá, fazemos uma série de atividades. Isso aqui nós fizemos uma carta para todos os parlamentares, lembrando que a tecnologia brasileira avançou muito na questão do agronegócio, que tem muita ciência lá, as pessoas não se dão conta disso, na questão do petróleo, na questão das empresas, por exemplo, tipo Embraer, ou Embraco, ou VEG, tem muito conhecimento científico e tecnológico embutido. Ou seja, a balança comercial do Brasil hoje, se ela está equilibrada em vários aspectos, ela depende muito de ciência e tecnologia, a ocupação do cerrado, né? Aí certamente tem problemas ambientais sérios que tem que ser considerados. Mas, certamente, o avanço tecnológico que o Brasil teve em agricultura tropical é imenso. O país é o país que tem mais avanço nessa área. Então, isso é um ponto de resgate importante. Mas tem muitos outros domínios que a gente está lá atrás. Que a gente podia ter muito maior valor agregado para os nossos produtos. Saúde pública também, o Brasil avançou bem, né? O Brasil tem uma tradição forte. Vocês vejam que a epidemia da Zika, por exemplo. A gente teve condição de prevenir porque tinha laboratório. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Pernambuco, São Paulo, que rapidamente conseguiram entender o que estava acontecendo e gerar medidas preventivas. Se não tivesse... Agora, esses laboratórios, muitos deles aí estão sem dinheiro. Então, e as epidemias vão vir, né? Porque o país, as condições do país vão acontecer. Bem, aqui, aí eu fiz uma brincadeira, Ponte para o Futuro, que foi o lema o projeto do presidente Temer, do Ponte para o Futuro, que foi o projeto de 2016, a palavra ciência não estava lá. A palavra ciência não estava lá. Então, aqui foram campanhas que a gente fez lá no Congresso Nacional, isso aqui é lá no Congresso, na Câmara, no Senado, isso aqui eu era o presidente do Senado, o presidente da Câmara, a gente entregando assinaturas, defendendo a ciência e tecnologia, etc, etc. Parte daquilo a gente conseguiu alguma recuperação, mas o quadro continua muito crítico.
Nós fizemos também algumas atividades aí nas ruas, o que a gente chamou Marcha pela Ciência. Isso aqui é Salvador, São Paulo, na Paulista. Isso aqui é, de certa maneira, dramático, né? Foi na frente do Museu Nacional. O último ato que a gente fez aqui no Rio de Janeiro pela ciência foi um mês antes do incêndio. Então, simbolicamente triste, né? Esse prédio belíssimo que todos vocês certamente conheceram, né? Que está hoje num estado em que a gente está fazendo um grande esforço para reconstruir. Eu acho que o Brasil merece ter um museu de história natural de acordo, né? Digno da diversidade geológica, diversidade natural, biodiversidade, diversidade cultural que o Brasil tem. Então eu acho que a gente está envolvido num processo, é claro que queimou certas coisas, se perderam definitivamente, que eram coisas originais. Muita coisa se perdeu. Mas isso não impede que a gente construa uma instituição científica com o papel que o Museu Nacional teve e pode ter no Brasil, né? Esse foi o ato que a gente fez na frente do Museu Nacional, estava até chovendo naquele dia. E, bem, nós estamos com várias discussões que eu não vou entrar aqui, não é o caso. Vou só mencionar que um ponto importante nessa história toda é a gente ter grandes projetos mobilizadores. Vocês são engenheiros, vocês sabem que, obviamente, uma questão que mobiliza as pessoas são estratégias de atuação, né? Você fazer os planos. E o Brasil tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Teve um plano de ação de ciência e tecnologia, teve o livro azul da 4ª conferência, agora tem uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, mas muitas vezes são documentos que ficam lá e não se traduzem em políticas reais. Então, e o Brasil precisa de grandes programas mobilizadores. Eu dou um exemplo, a Amazônia. A Amazônia tem um potencial imenso. Se conhece, sei lá, 5%, uma estimativa grosseira, do potencial que você tem lá de biodiversidade. Nós temos pouquíssimos cursos de pós-graduação na Amazônia de qualidade, na área de botânica, por exemplo, que eu saiba tem um, eu acho, na pós-graduação. Você tem poucas instituições, tem algumas boas instituições, mas poucas, e tem um potencial gigantesco. Tem de ter uma ocupação científica daquilo. Isso vai exigir engenheiro, físico, biólogo, matemático, né? E um projeto nacional. Não sei se você... Bem, a maioria de vocês não se lembra, eu me lembro, era moleque, né, quando os Estados Unidos, na Guerra Fria, começou a perder a briga do espaço, né? Aí o que o Kennedy fez? Vamos para a Lua. Botou como projeto para o país, vamos para a Lua. Vamos botar o homem na Lua. Aquilo parecia uma coisa meio maluca. Mas qual que era o projeto? Era a afirmação, o domínio da coisa espacial. E aquilo gerou um movimento na sociedade americana que mudou a escola pública, mudou a educação e ensino. Então aquelas feiras de ciência, muitas vezes surgiram desse movimento dos Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. Que a ação de feiras de ciência nas escolas foi um movimento que começou nos Estados Unidos. Depois mudou a universidade americana, mudou a pós-graduação americana e foi criando departamentos e projetos. A NASA veio no bolo disso e que depois gerou produtos para a sociedade os mais diversos. Mas tinha um projeto nacional. O Brasil não tem isso. A nossa elite ou a nossa sociedade não tem construído projetos. É projeto de manter o status quo e que no mundo hoje cada vez mais competitivo. Então a gente está se deteriorando. E as tensões sociais aumentam. As desigualdades crescem. E a gente já não tem pouca desigualdade, né? Aliás, se botasse ali o índice de desigualdade, a gente estaria lá na frente. É o que não nos orgulha. Mas, portanto, esse desafio é muito grande. Então, agora a gente está fazendo essas discussões com parlamentares. Participamos também do projeto para o Brasil aqui no Clube de Engenharia. Aqui a Academia Brasileira de Ciência tem um projeto também que levou para os parlamentares e para os candidatos à presidência da República. Nós fizemos esse caderninho da SBPC, né, que nós levamos para todos os candidatos. Convidamos alguns para debater, alguns foram, alguns responderam, alguns não, alguns mandaram vídeo, mas a gente está divulgando tudo no nosso portal, porque a gente acha que na hora da escolha dos candidatos, dos caras que vão nos representar, tanto no Executivo como no Legislativo, a gente tem o direito de saber a opinião deles sobre as políticas que a gente acha mais adequadas. E votar em função disso, né? As pessoas têm, obviamente, todo o espectro ideológico. É importante que a gente tenha as diversidades, né, dentro da sociedade, a sociedade diversa. E a gente tem de ter essa liberdade democrática de respeitar isso, mas a gente acha que tem políticas públicas na área da ciência, da tecnologia, da inovação, da engenharia, que podem ser feitas, que o Brasil tem capacidade de fazer e que os governantes, os candidatos ao Congresso Nacional
pretende minimamente se preocupar com isso. Não sei se vocês, às vezes a gente acompanha debates com o presidente dos Estados Unidos, grande parte dos debates com presidentes americanos são feitos dentro das universidades. E todos aqueles debates aparece lá um professor da universidade, um pesquisador que pergunta, e o recurso para a National Foundation, o recurso do Departamento de Energia, e o programa espacial. Aqui dificilmente essas questões aparecem nos debates dos presidenciáveis. Eu fui várias vezes agora, nesse ano, fui conversar com o pessoal do Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, dizer, gente, vocês têm que perguntar isso. A Folha de São Paulo agora, 2 dias atrás, trouxe uma matéria comparando os programas em ciência e tecnologia. Mas nos debates, né, porque a questão da segurança fica tão marcada, a questão ideológica fica tão marcada, a questão da corrupção fica tão marcada, que são questões importantes. Mas não pode ser só elas. Para a gente construir um país, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de definição mais clara em relação a vários pontos. Então a gente tem que insistir, e tem insistido nisso. Aí nós temos um portal que, se vocês quiserem acessar, a gente chamou de Observatório das Eleições, que a gente coloca todas as propostas da comunidade científica, da academia, da SPC, de outros setores, dos reitores, e colocamos também as respostas dos candidatos. E fizemos aí os compromissos que estamos colocando lá, alguns candidatos sobre educação básica, também sobre ensino superior, algumas coisas que nós achamos que são fundamentais, que não é uma coisa partidária, é uma questão de você criar, por exemplo, respeitar o Plano Nacional de Educação. O Brasil tem um Plano Nacional de Educação até 2024, mas não está sendo respeitado, não está sendo levado em conta o plano. Aqui nós fizemos um compromisso também para os candidatos ao legislativo. Então, deputados, senadores, a gente está... Aqueles que querem dizer, eu estou de acordo com os pontos gerais que vocês estão colocando, a gente bota o nome lá, sem botar um partido. Então, bem, eu falei muito, mas eu queria dizer para vocês que eu agradeço muito a oportunidade e acho que a gente tem que fazer uma parceria maior, a gente tem que se aproximar mais dos setores de tecnologia, de engenharia, da academia, da ciência básica, para a gente trabalhar em comum, porque eu acho que o objetivo nosso é o mesmo, de ter um país que seja mais justo, mais rico, menos desigual, que a ciência e a tecnologia sejam fatores de melhoria econômica e melhoria social e respeito à questão ambiental, que também para o mundo é hoje uma questão desafiadora. Muito obrigado. Acho que foi uma boa conversa, meio informal, mas uma conversa de muita profundidade. Eu acho que nós precisávamos realmente ter conhecimento disso tudo. Eu queria te agradecer muito a sua presença, a sua palestra. Eu queria saber se nós temos perguntas. Palaciano, por favor, para o nosso vice-presidente. Boa noite aí. Eu me lembro de você lá no FRJ, eu também era estudante ali, eu fazia engenharia. Você não foi meu aluno não, né? Não, eu fui, provavelmente contemporâneo. Que era contemporâneo. A gente na mesma faixa, né, década de 70, então com certeza eu me lembro de você. Você fez física, né? Primeiramente física. Bom, e realmente bons tempos lá. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a CEERJ aí, eu acho que essa questão, sem dúvida, é muito importante que a gente está divulgando essa questão da ciência e tecnologia. E lamentável o que a gente vê hoje, a gente pega, por exemplo, 2 candidatos e você não vê quase nada sobre ciência e tecnologia. Somente os que estão na frente aí, não tem uma linha sobre ciência e tecnologia. Inclusive em São Paulo tem até o movimento lá dos cientistas engajados, você deve ter ouvido falar. O pessoal está inclusive levando essa questão, né? Porque na realidade, eu acho que o que mata aqui a ciência e tecnologia é evidente, é o desenvolvimento nosso da tecnologia nacional, das empresas nacionais. A gente está vendo agora a Embraer, né? Ela está sendo doada. Quer dizer, você vai ficar com 20%, você vai passar 80% para a Boeing, e você não vai ter nenhum direito lá. Isso é uma doação, evidente que isso é uma doação. Você está doando a sua tecnologia, tudo que você desenvolveu, você está doando para, aí no caso, para a Boeing, para os americanos.
E bem diferente, talvez, da nossa cultura, esses países centrais, eles protegem tremendamente a ciência e a tecnologia, eles protegem as estatais deles. Entendeu? Eles dizem para a gente, isso é besteira, vamos globalizar, e eles não fazem. Né? É evidente que eles protegem os recursos dele e protegem as empresas dele. Eu acho que essa talvez a diferença. Mas eu queria te colocar aqui o seguinte, um desafio para a gente. Como a gente leva isso, como a gente populariza isso, né? Como a gente faz com que a população aí, ela participe dessa questão. Acho que a gente queria, né? Pô, você que milita há muito tempo nessa área aí, acho que é importante, você já deve ter pensado nesse assunto, porque realmente que a população está alheia. É evidente que no debate nada aparece sobre isso, é só besteira e, todo mundo vê o que é, coisa que realmente não tem a menor importância no nosso país, né? O desenvolvimento é nisso que se toca. Então talvez aí, nós enquanto entidades, né, enquanto organismos aí, no caso da ciência, como a gente populariza isso, como a gente leva para a população, mostrando que o desenvolvimento do país é fundamental que você tenha aí a ciência como primeiro lugar. Só para concluir, o que a gente às vezes vê também, por exemplo, no Fundão agora não tem algum tempo, na época do prefeito Eduardo Paes, parece que ele deu uma área grande lá para a GE, ela instalou lá o parque dela, nós falamos, tudo bem, vem a GE aqui. Só que ela capta os nossos cérebros, ela faz lá, desenvolve lá o sistema, faz a patente, e a patente, o que é desenvolvido aqui, leva para eles. Entendeu? Então isso daí também são questões aí, nós vamos ficando para trás. Então não é à toa aí que a gente tem esse índice aí, tremendamente aí, baixo, né, nessa área. Então eu queria também aí, dizer, realmente estou muito feliz aí que eu estou vindo aqui, e esse assunto, acho sem dúvida, é um assunto que a gente deve aí perseguir. Ok? Obrigado aí, Antônio. Podia ver se tem mais gente pegar a resposta. Mais alguma pergunta? Alguma questão? Discordância também, por favor. Pois não. Você quer fazer a pergunta aqui para ficar gravada? São visões de uma cidadã, de uma pessoa que já trabalhou em vários mercados e tudo mais. Eu não concordo com esse discurso que vocês estão colocando que a Embraer está sendo doada. Isso daí não faz o menor senso. É só ver o fundador, inclusive, se eu colocar a questão. A gente não tem como investir. É muito importante essa coisa. Então, estamos doando. Essa visão que é pequena no nosso país. A gente tem que pensar global. Senão a gente não vai ter cérebros aqui mesmo. Todo mundo vai sair. Quanto mais a gente pensa pequeno, que tudo tem que ser estatizado, nós não vamos sair de onde estamos. A GE está levando a patente que ele mencionou lá. Mas o cérebro que tu pensou, aquilo está aqui. Está aqui. A gente está aprendendo. O que a gente precisa é aprender a fazer as coisas. Eu já Eles trabalhei. investiram, eles levam para onde eles Eu já quiserem. trabalhei em O estatal, conhecimento está aqui. iniciativa privada, na área de petróleo, na Exxon. Não tem essa visão. É uma visão pequena que nós temos aqui. Eu estudei na UFRJ também. E graças à multinacional que eu trabalhei, a Exxon, eu fiz vários mestrados, tive muitas oportunidades. Então eu não tenho essa visão. E eu sou muito cidadã, muito brasileira. É pensar pequeno, achar que está sendo doado, essa visão, assim, tacanha que a gente tem aqui. Por isso que a gente não sai do plano. A Coreia do Sul deu esse passo que deu, pelo que o senhor colocou, o engajamento de toda a sociedade, verba dedicada, acompanhamento. E a gente continua pensando pequeno, que tudo tem que ser estatizado, tudo tem. Não vamos sair do mesmo lado. O mundo é global. O mundo é global. O senhor mencionou que conversou só com o Ciro Gomes. Que outros presidenciários o senhor colocou a questão da ciência, que é muito importante para desenvolver o país? Ok. Você conversou com o Bolsonaro, com Alckmin, quer dizer, o meu candidato é o Alckmin, que eu acho que é o cara mais preparado, mas sei que talvez ele não vá ali para o segundo turno, mas enfim. O senhor conversou com esses presidenciários? Nós convidamos todos eles para a reunião anual da SPC, como a gente faz, os 5 primeiros. E nós convidamos na época a candidatura Lula, obviamente ele não podia ir, mas ele enviou o representante dele, o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, que fez o debate sobre isso lá, na reunião da SPC. Nós convidamos na sequência o Bolsonaro, que não deu resposta, a gente insistiu várias vezes, mas não respondeu. Depois Até eu hoje, falo. nada? Nada. Depois eu comento sobre isso, mas não respondeu.
Depois nós convidamos o Ciro Gomes, que naquele momento não podia, mandou um vídeo e pediu para que fizesse um debate com ele posterior, como fizemos semana passada. Durou 3 horas lá na sede da SPC em São Paulo e foi transmitido pela internet. Vimos lá milhares, mais de 100 mil visualizações só no Facebook do debate com ele, que durou 3 horas, sobre ciência, tecnologia e educação. Foi um debate bem rico. A candidata Marina Silva, ela já tinha ido na reunião anterior da SPC. Ela não podia ir nessa lá em Maceió, que estávamos lá. Ela mandou um vídeo e depois também manifestou o interesse da gente voltar a conversar com ela, a diretoria da SPC. E nós, de novo, ficamos à disposição dela, mas a agenda dela em São Paulo nesses dias ficou impeditiva, porque os candidatos têm uma agenda alucinada. E também a gente entende que eles escolham atividades que às vezes têm mais repercussão eleitoral do que ir para discutir com a sociedade científica. Mas todos eles responderam, exceto o Bolsonaro, que não respondeu. O candidato Alckmin respondeu e disse que gostaria de, mas não podia ir também, e gostaria de ter uma conversa com a diretoria da SPC agora, que nós estamos ainda programando, então possivelmente ainda vamos fazer isso com ele. Os outros candidatos nós mandamos todos os nossos documentos e pedimos que eles se manifestassem. Aqueles que se manifestarem a gente bota no nosso portal a resposta dele, porque não dá para conversar com 13 ou 15. Né? Então a gente usou esse critério como a gente já tinha usado tradicionalmente. A gente vem fazendo isso desde 2002, eu acho. Nós temos essa tradição, alguns candidatos vão, outros não vão, mas a gente manda para todos eles. Né? Depois, posteriormente a isso, no caso do Bolsonaro, uma pessoa da campanha dele, o Marcos Pontes, que é o astronauta Marcos Pontes, que eu conheço inclusive de outras atividades, ele quis ir lá na SPC para saber das nossas propostas. E ele foi lá, conversou com a gente, e nós passamos para ele toda a documentação. A gente não recebeu resposta oficial, mas a gente teve esse contato. A gente teve o cuidado de convidar todos eles para debater, como vão fazer também no segundo turno, que também é importante. E estamos fazendo hoje fizemos, por exemplo, em Santa Catarina. Os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, nós organizamos, a SPC organizou lá debates com os 3 primeiros. Na realidade, a gente não faz debate, porque debate é complicado. A gente botar os 3 para discutir, a gente não tem capacidade de gerenciar diferenças. Então a gente faz encontros. Então os 3 fizemos isso, em Goiás também está sendo feito isso. No Rio de Janeiro a gente talvez faça no segundo turno, a gente tentou, mas estava meio difícil. Mas talvez a gente faça no segundo turno, que aí fica mais fácil. Mas de qualquer maneira nós vamos levar para eles, para todos eles no segundo turno, mesmo que a gente não consiga fazer um encontro ao vivo com eles, nós vamos levar os pontos que nós achamos importantes. Agora, dentro desses pontos, você tem razão, em parte, eu acho. Essa questão que você chama, e que eu chamei a atenção aqui, é fundamental. A gente não pode pensar o país com essa mentalidade estatizante. Isso é verdade. Exato. Isso a gente tem que quebrar isso, e tem que fazer a iniciativa privada entrar. Exato. Agora, olha o que tem sido feito muitas vezes também com a visão de colocar o privado brasileiro, muitas vezes, muitas empresas, por causa da tradição histórica, muitas vezes vê o Estado como um lugar de apropriação, de tomar conta, explorar e meter a mão. Então a gente tem de ter regras que sejam bem claras. Por exemplo, esse novo marco legal que a gente aprovou. Nós sofremos críticas muitas vezes dentro da universidade, alguns setores com essa visão, de que a gente estava abrindo a universidade para o mercado, que isso era errado. A gente quer abrir a universidade para o setor produtivo, fazer interação, como faz nos países do mundo. Agora, nós não queremos a universidade submetida exclusivamente à lógica do mercado, porque em lugar nenhum do mundo funciona assim. Vai na Alemanha, vai no Japão para ver. É claro que os empresários têm um papel fundamental, às vezes fazem a formação do pessoal, mas a universidade, enquanto a sua autonomia científica, cultural do país, é maior do que isso. Ela não é nem estatal, ela é pública, que é mais do que gerente. Vai ver as grandes universidades americanas, aquelas que a gente cita todo o tempo, MIT, Harvard, etc. Vai ver o grosso do dinheiro delas de onde que vem. Vem do Departamento de Estado. A ciência básica dos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, no Japão, na China, é financiada fundamentalmente por recurso público. Agora, a pesquisa e desenvolvimento que custa mais dinheiro, que é transformar aquilo em produto, inovação, aí a iniciativa privada entra pesadamente. É claro que os Estados Unidos têm muitas empresas que perceberam a importância da pesquisa, que já vão lá para a ciência básica. Já fazem isso há décadas. Já faz isso há décadas, isso é verdade. Mas eu acho que a gente tem que pensar essas coisas, porque também, senão, a gente faz um entreguismo barato.
que a gente constrói a coisa pública para entregar ou para a empresa privada brasileira, que para mim não importa se ela... O que importa se ela é multinacional, se ela é brasileira, é que ela faça um trabalho que a gente possa produzir aqui, que a nossa economia melhore e que ela esteja integrada. Professor, Agora... eu concordo plenamente. O que eu quero dizer é que hoje, até como aluna da UFRJ, eu sinto vergonha, às vezes, de ver o nível de aparelhamento que se tornaram as nossas universidades. Com essa mentalidade ideológica, que eu quero trazer que o partido fez isso, que aparelhou tudo, eu fico com vergonha, porque isso não acontece em países desenvolvidos. É verdade. Deixa eu só colocar uma coisinha, olha só. Está se colocando aqui, não é questão, só para ajudar também a colega. Na realidade, não estamos aqui defendendo estatal versus privado. A Embraer, ela foi desenvolvida com capital estatal, etc., mas ela passou para propriedade privada, sem problema nenhum. O que está se colocando hoje, ela está deixando de ser nacional. Ou seja... E daí? Para sobreviver. Para sobreviver, para ser global, para poder crescer. Você fala muito sobre isso aqui. Então, tá bom, então você tem que ouvir. Então, olha só, o que acontece? Então, o problema é que você, quando você faz isso, os projetos que poderiam ser desenvolvidos aqui não são. Essa que é a questão. Por exemplo, todos os recursos, essas empresas investem pouquíssimo aqui. Entendeu? E o que elas fazem? Elas vêm aqui, elas pegam todo o dinheiro, pode ver pelo Banco Santander, pelas empresas telefônicas, elas mandam toda a remessa de lucro para fora. Eu quero empresas aqui, não sou contra empresa multinacional, empresa privada, nada disso. Agora, tem que investir no país. E com a Embraer, ela não vai investir. Eu até entendo a sua posição, mas infelizmente isso não acontece. Ok, para mim é suficiente. Mas o senhor está com a mentalidade Tá bom, ok. do século passado. Eu também tenho parte da minha mentalidade do século passado, porque eu acho que, inclusive, a nossa mentalidade é histórica. E eu acho que, e é importante que ela seja, eu acho que a gente tem uma questão de nação também. Eu acho que essa coisa do discurso do global, frequentemente esquece, e eles não fazem. O discurso vem para nós, e a gente às vezes incorpora, mas a prática, vai lá nos Estados Unidos para ver se a empresa chinesa, a empresa coreana entra lá do jeito. A gente vê restrições todo dia. Por isso que tem um embate tremendo da China. E a China é um país que se diz país comunista, tem um partido comunista que preside. É bom lembrar isso. Eu não estou defendendo que a gente tenha a estrutura chinesa, mas se você comparar desenvolvimento, não tem nenhum país do mundo que cresceu tanto, que agora está, e daqui a 20, 30 anos, eu tive lá, amigos estiveram lá recentemente, eu já estive lá também, o plano deles é para 2030, eles deixaram os Estados Unidos para trás. E eles vão deixar, com uma economia diferente, e fecha na hora que querem. Então, a lógica internacional também não é a gente comprar a ideia abrir para todo mundo a qualquer custo, porque não é verdade. Porque se fosse assim, o Brasil, em muitos momentos que abriu, estaria muito avançado, e não está. Então, as políticas de avanço e desenvolvimento que o Brasil teve aqui muitas vezes foram os governos brasileiros nas últimas décadas em que teve desenvolvimento mais acelerado no Brasil, investiram em políticas nacionais expressivas. É só ver a história. Tem que ler a história. Eu acho que se a gente ficar também só nos flashes do momento, a gente perde a perspectiva, porque é uma perspectiva de muito intensa competitividade nessas áreas. Eu acho que se o Brasil desenvolveu muitas coisas de maneira importante, eu acho que tem um passado, a Petrobras é um exemplo claro disso aqui. Não significa que seja eterno, não significa que não tem que mudar, não significa que não tem de incorporar outros conhecimentos que tem que fazer uma interação internacional, mas a gente não pode ignorar os interesses que estão por trás de toda essa lógica do capitalismo internacional. E eu não tenho vergonha de ser UFRJ, não. Eu sou orgulhoso de ser professor da UFRJ há 42 anos. Sei que tem discordâncias lá, discordo de muitas coisas políticas, mas eu acho que a universidade tem um papel fundamental e tem formado tanta gente como nós aqui, que estamos inclusive tendo o direito de debater em alto nível diferenças nossas de concepção. Acho que isso é fruto de ter uma universidade, porque se a gente não a tivesse, a gente não estaria aqui discutindo. Ok, gente, eu acho que foi... Desculpa. Depois eu converso com você, talvez depois, porque aqui eu só queria lhe dizer o seguinte: essa preocupação é muito, muito forte. Em particular, eu tive o prazer de ter sido o proponente, em 2003, da criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que hoje está atingindo 1000 municípios brasileiros, todo ano. Então, esse ano vai ser de novo, em outubro, uma semana inteira de atividades. A Olimpíada Brasileira de Matemática na Escola Pública, que também foi criada em 2005, que eu estava lá naquela época, no Departamento de Popularização da Ciência, que a gente criou com esse nome.
Então tem várias iniciativas que foram feitas, feiras de ciência, Olimpíada de Física, de Matemática, etc., que são maneiras de chegar mais nos jovens. Mas eu acho que hoje a gente tem que fazer um esforço imenso nas redes sociais. Por isso que todos esses debates, nós transmitimos isso aqui para o Facebook, é fundamental. Como vocês estão fazendo. A gente pensa aqui, chega em milhares de jovens, milhares de pessoas que vão ver a sua ideia dela, a minha, diferentemente, e criar suas próprias concepções. Né? Porque a nossa geração tem que passar o que fez de bom e também os nossos erros, as nossas falhas. As novas gerações é que tem que pegar até onde a gente que foi e além. Para isso a gente tem que passar a bola. Ok, gente, eu acho que foi realmente muito interessante. Eu queria só para finalizar dizer o seguinte, em relação à questão da China. Nós escapamos, que eu digo a civilização ocidental, nós escapamos de ser dominados pela China nos anos 1400. Mas eu acho que nós não vamos escapar de ser dominados pela China agora no século XXI. E pelo seguinte, quem tiver interessado, tem 2 livros muito, muito bons, quem gosta de história, escritos por um almirante inglês chamado Gavin Menzies, um almirante inglês aposentado. Ele escreveu 2 livros interessantíssimos. Um chama-se, se eu não me engano, 1421, né? E o outro é 1434. Rapidamente, 1421, a China tinha naquela época a esquadra naval mais poderosa do mundo, sem a menor dúvida. Só para vocês terem uma ideia, as naus de guerra da China naquela época, 1421, eram 3 vezes maiores do que as naus de Cabral e as naus de Colombo em 1500, certo? Acho que foram os chineses que inventaram a pólvora. Eles já dominavam o mar da China, dominavam o mar Índico, e eles resolveram, naquela época, 1421, dividir a esquadra chinesa em 3 partes e mandar. Uma delas foi conhecer a África Ocidental, porque eles conheciam a África Oriental. Foram conhecer a África Ocidental, o que tinha do lado de lá da África. A outra parte foi para a Europa, que eles já conheciam. A Europa existia, né, pelo comércio de especiarias, etc. e tal. E a terceira parte foi em frente para descobrir o que havia. E descobriram o Brasil, descobriram o Estreito de Magalhães, foram até como se chama? Foram até perto dos Estados Unidos, estiveram no Panamá, estiveram na América Central. Na América Central. Pois bem, o livro fala sobre provas, porque esses navios, como eram muito grandes, eles levavam presentes para os povos que eles iam conhecer. E entre os presentes, naquela época, levavam moças chinesas, que davam de presente para os povos que eles conheciam. Isso hoje em dia é uma barbaridade, mas de qualquer maneira é o que acontecia naquela época. E tem DNA chinês aqui no Brasil, tem DNA chinês no Caribe, que era o nome que eu estava esquecendo, e assim por diante. E as 3 esquadras voltaram e elas iam dizer, olha, está no papo, porque não tinha como, nem a Europa tinha como resistir. Só que aconteceu que quando essa esquadra chegou de volta na China, o imperador chinês tinha morrido. E o novo imperador, que era um garoto de 18 anos, 17 anos ou coisa parecida, então os mandarins chineses que estavam já meio... eles financiavam essas aventuras todas, resolveram que não era isso, não era essa história. Eles incendiaram a esquadra chinesa, acabaram com a esquadra chinesa. Impressionante. 7 anos mais tarde, 1434, ou um pouco mais do que isso mais tarde, 1421 a 34, um pouco mais do que isso, o imperador cresceu e os antigos almirantes convenceram que era possível. Eles reconstruíram a esquadra chinesa, esse é o 1434. Para isso, tiveram que fazer um enorme desmatamento na China
realmente naquela época aconteceu, tem registro de um enorme desmatamento que foi feito para eles reconstruírem a esquadra chinesa. E essa esquadra chinesa, essa nova esquadra chinesa, ela foi só para a Europa. Por quê? Porque eles sabiam, só a Europa tinha condição de... Será que a Europa tinha se desenvolvido nesse período? O resto eles sabiam que não tinha a menor condição de resistir a nada. Essa esquadra foi na Europa e levaram presente novamente, mais moças chinesas, mais especiarias chinesas, e levaram mapas. Levaram o mapa do Estreito de Magalhães, levaram o mapa do Caribe, levaram o mapa da costa brasileira e assim por diante. Naquela época a cartografia chinesa já era muito desenvolvida. Só que, novamente, quando essa esquadra voltou para a China, né, a esquadra reconstruída, que não era tão numerosa, mas era muito poderosa, houve um enorme tsunami. Quando eles chegaram perto da China, afundou 80% da nova esquadra chinesa. Eles dão provas, tem pedaços de madeira das naus chinesas nas montanhas da Nova Zelândia, que foram jogadas lá, certo? Então, quando isso aconteceu, que voltou para a China só 20% da esquadra, que já era menor do que a anterior, então os chineses resolveram, chega de brincadeira, e eles se fecharam, né? E a Europa percebeu que eles se fecharam. E aí, então, Colombo veio descobrir a América, o Fernando de Magalhães veio descobrir o Estreito de Magalhães, mas já tinha os mapas. Isso segundo esse livro do Almirante, que é muito interessante. Então, gente, isso tudo para dizer... O segundo eu não sabia, eu li o primeiro, o segundo eu não sabia. Leia o segundo é também muito interessante. E foi por causa disso, por acaso, é que nós escapamos de ser dominados pela China naquela época, 1421 e 1434. O Almirante Gavin Menzies. Gavin Menzies. É muito interessante. Então, gente, eu acho que nós vamos ter, aliás, com a indústria 4.0, nós vamos ter nos próximos 20 anos muito mais mudança no nosso mundo do que nós tivemos nos últimos 200 anos. Mas eu acho que se a gente não abrir o